Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aos movimentos literários. A gente já viu sobre o trovadorismo, já vimos sobre o humanismo, o classicismo e hoje a gente vai falar sobre o quinhentismo, tá? Então, os outros 3 vídeos eu estava falando sobre literatura europeia, certo? Agora a gente já vai chegar aqui no Brasil. Como assim? O quinhentismo, gente, ele aconteceu ali na época das grandes navegações também. Portugal estava expandindo os seus domínios nessa época e eles acabaram encontrando o Brasil no dia 22 de abril de 1500. Por isso o nome quinhentismo, que é quando vai começar aí a literatura aqui no nosso Brasil. Não necessariamente escrita por brasileiros. Por quê? O pessoal que veio para cá, para o Brasil, nessa época do descobrimento, eles vieram com uma intenção, né? Portugal estava mandando o pessoal para cá, que eram chamados jesuítas, para escrever para eles, explicando como que era tudo aqui no Brasil, falando sobre o clima, sobre o que eles encontraram, as riquezas que tinham aqui. E o outro objetivo também desses jesuítas era catequizar os índios que estavam aqui. Então, como que funcionava essa literatura da época? A gente vai ter 2 tipos de literatura, que é a literatura de informação e a literatura de formação. A literatura de informação, ela vai ser os relatos de quem vinha para cá, dos europeus que vinham para cá. E também como público-alvo desses relatos, a gente vai ter os europeus. Os europeus vinham para cá escrever para o pessoal que estava lá. O foco era descrever o Brasil, contar como que era tudo aqui, e a gente vai ter muito famoso aí um autor, que é o Pero Vaz de Caminha. A Carta de Caminha, né, um documento super famoso na literatura, super importante para o Brasil, porque esse documento ele vai mostrar a visão que os europeus tinham do Brasil quando eles chegaram aqui. Só que essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela pode ser de certo ponto um pouco distorcida, porque um pouco ele dizia sobre o que o rei queria saber. A carta de Pero Vaz de Caminha era para o rei de Portugal. Então, ele acabava que ele moldava aquilo que ele estava dizendo de acordo com o que o rei queria ler, queria saber, certo? Além da literatura de informação, a gente vai ter literatura de formação. O que seria essa literatura de formação? Ela era feita para converter os índios. Então, a gente pode chamar também a literatura de catequese, né? Que era o objetivo, era catequizar os índios, converter eles ao cristianismo. Então, a gente vai ter aí algumas peças de teatro, de cunho catequético, a gente vai ter poemas. Um autor muito famoso é o padre José de Anchieta. Ele escreveu essa literatura de formação. Essa literatura ela era voltada ali muito para o cristianismo. Então eles escreviam essas peças, esses poemas sempre voltados ali ao cristianismo mais forte, catolicismo. Que Portugal era muito forte essa questão do cristianismo, né? Apesar de já ter tido a reforma protestante, a Igreja Católica ainda detinha um grande poder político e eles queriam expandir esse poder da Igreja Católica para o resto do mundo, em tudo aquilo que eles estavam explorando, certo? A gente vai ter como principais autores, além desses 2 que eu já citei, o Pero Vaz de Caminha, o padre José de Anchieta, a gente vai ter o Hans Staden, que é um alemão, e o padre Manuel da Nóbrega, que ele era o chefe da primeira missão jesuítica que teve aqui no Brasil. Esses são os principais autores. Então é isso, pessoal, sobre o quinhentismo, essas são as principais características, os principais aspectos que a gente tem que estudar para conhecer melhor essa literatura aí de quando o Brasil começou a se formar, o Brasil começou a ser Brasil. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, não esquece de seguir o canal e até o próximo vídeo.